Nos anos 2000, a Marvel Comics foi pioneira ao lançar uma linha editorial chamada Universo Ultimate, uma terra paralela que faria parte de um imenso multiverso. A ideia era simples: capitalizar em cima dos filmes que estavam saindo na época, X-Men e Homem-Aranha. O intuito dessa linha editorial era transformar personagens que já eram adultos e bem desenvolvidos em jovens novamente. Trazer os espectadores empolgados nas histórias dos filmes para os quadrinhos sem todo aquele peso editorial e cronológico que a gente já tinha. Bom, mas por que eu tô falando da Marvel, né? Hoje eu tô aqui para falar de Universo Absolute. Por que eu tô falando da Marvel? Bom, o Universo Ultimate da Marvel foi um extremo sucesso até ali em 2015, quando acabou em Guerras Secretas, né? Mas eu precisava contextualizar, porque a ideia de trazer personagens em versões atualizadas não é uma coisa nova. A Marvel já fez isso nos anos 2000 e agora é a vez da DC com o Universo Absolute. No vídeo de hoje eu vou explicar para você toda a história da criação desse universo, tanto editorialmente como nos próprios quadrinhos. E então vem comigo e vamos nessa. O Universo Absolute é uma criação de Scott Snyder no ano de 2024, sendo lançado originalmente no ano de 2024, porém sendo idealizado desde 2021, quando ele terminou aquela saga horrível do Noite de Trevas Metal. A ideia aqui é bem simples. Sabe o conceito de âncoras que a gente tem lá no MCU? Que cada universo tem um personagem que é meio que o principal daquilo ali. Ele precisa existir para que o universo continue funcionando de uma maneira harmoniosa. E é isso basicamente o que acontece na DC. A gente precisa de personagens que representem forças para que o universo siga um equilíbrio, uma balança entre poderes. Então o Snyder ele apresenta a seguinte ideia: o Superman ele é a fonte da bondade e da esperança no universo. Sem ele, o universo mergulharia num caos e num desespero intenso. Então, o Super-Homem precisa existir para que o universo siga um rumo normal. Ele não precisa existir em cada terra, em cada multiverso, mas ele precisa existir de uma maneira que, assim, no universo primordial, para que os outros consigam coexistir ali. Ele precisa-se de um Superman para que tudo ocorra bem. Porém, o Snyder também diz que, tal qual o Superman, que representa a bondade e a esperança, a gente tem o contraponto, que seria o Darkseid representando o desespero e a maldade. Então, assim como o Superman, o Darkseid é uma força do mal, uma força universal que precisa coexistir junto com o Superman no universo para que a balança de poder esteja sempre equilibrada. Então, assim, é por isso que quando o Darkseid morre, coisa que ele já fez nos quadrinhos, ele sempre renasce, porque ele precisa existir para que tudo coexista. Porém, e se o próprio Darkseid não quiser existir? Toda essa ideia de que o Darkseid faz parte de um plano maior, onde ele representa o equilíbrio de uma balança, quando chega no ouvido do próprio Darkseid, ele meio que fala: cara, eu não sei se eu quero desempenhar esse papel pro resto da vida, não. Ele tem meio que uma consciência de que tudo que ele viveu é como se tudo tivesse já escrito. Afinal de contas, ele é um personagem de revista de quadrinhos, né? Então tudo já estava escrito. Porém, ele cria essa consciência aqui. E é isso que o Snyder vai apresentar pra gente na criação do Universo Absolute, que saiu no especial All In, ou aqui no Brasil ficou conhecido como Sem Limites Especial. Então, vamos falar um pouco sobre esse especial. Eu não tenho ele aqui físico, infelizmente, mas eu li ele e vamos falar um pouco sobre a criação do Universo Absolute. Como é que ele se deu nos quadrinhos? A ideia do Darkseid é simples. Ele chantageia o criador das caixas maternas para que ele crie uma máquina capaz de conceder um desejo específico para quem a possuir, no caso, o Darkseid. E a máquina funciona basicamente assim: a pessoa que possui ela precisa abastecer aquela máquina com sangue, ou seja, o próprio sangue, para que ela funcione. E é então que o Darkseid vai precisar usar o sangue dele para abastecer a máquina. Ele corta fora a própria mão e joga o sangue que jorra do seu braço na máquina. Porém, esse sangue não é o suficiente. Nesse meio tempo estava acontecendo a saga Absolute Power, que eu confesso que eu não li. Então eu pesquisei bastante para não trazer nenhuma desinformação para você. Como a saga Absolute Power estava acontecendo,
o resto das pessoas de Apocalipse, os filhos do Darkseid, a Vovó Bondade, etc., eles acham que é a melhor hora para atacar a Terra, afinal os heróis estavam fragilizados e sem poderes. Porém, o Darkseid estava nessa busca para entender qual era o papel dele no universo e entender como é que ele iria sair dessa espiral de que tudo estava premeditado, né? Então que o Kalibak, o filho do Darkseid, chega para falar para ele, cara, vamos atacar a Terra. E aí o Darkseid fala, não, eu não quero, eu tô ocupado. E aí o Kalibak fala, tipo, não, mas nós vamos atacar a Terra sim. E aí o Darkseid vai e mata o próprio filho, usando, assim, o sangue do filho, não, o sangue dele, o sangue do sangue dele, para abastecer a máquina. E aí sim ele tem o seu desejo. Porém, ele não usa ainda. Antes, ele precisa achar alguém que pode trazer as respostas para ele. E esse alguém é o Espectro. Então o Darkseid começa essa busca atrás do Espectro, ele vai no inferno ver se o Jamie Corrigan, que é o portador do Espectro, tá lá. Ele não acha o Jamie Corrigan lá. E depois ele vai para os céus tentar achar o James Corrigan lá. Só um retificando, é Jim Corrigan, eu olhei aqui e eu falei errado. Então ele vai pro céu, vai pro inferno e não acha o Jim Corrigan. É então que ele decide ir pro lado obscuro da lua e encontra Eclipso. O Eclipso é de umas sagas anteriores aí, eu acho que é na Noite das Trevas Metal. Eu não li essa saga, meu irmão comprou, eu dei uma folhada, eu não achei bacana. Mas ele é basicamente uma entidade que representa a ira divina. O Espectro representa a justiça divina e o Eclipso representa a ira divina. E chegando lá, ele não tá muito para papo, o Darkseid com o Eclipse até tenta conversar com ele, e o que o Darkseid faz é basicamente teleportar o cara com uma caixa materna para o lado de um sol, então o cara morre incinerado, e aí o Darkseid consegue entrar no calabouço do Eclipse. Chegando lá no calabouço do Eclipse, ele acha o Jim Corrigan, o Espectro, e então que ele é surpreendido pela Quinta Essência. A Quinta Essência é basicamente um clubinho da DC Comics, que são dos seres, de alguns dos seres mais poderosos do universo, que se juntam para impedir ameaças catastróficas para o funcionamento do próprio universo. E aí eles vendo essa movimentação do Darkseid, eles decidem agir. Porém é tarde demais. O Darkseid faz o seu pedido, que seria se fundir com o Espectro. E aí o Espectro, ele não quer aquilo, né? Afinal de contas, ele sabe o poder do Darkseid, o poder de destruição. Então, o Espectro teleporta ele e o Darkseid até a nova torre de vigilância da Liga da Justiça. E é aí que a gente tem o encontro do começo do gibi, né? Porque você tem... o gibi ele começa contando o lado da Liga da Justiça do universo normal e depois vai para a criação do universo absoluto. Então, basicamente, agora que o Darkseid encontra com a Liga da Justiça e vai ter um quebra-pau. Então, o Darkseid ele começa a conversar com o Espectro e ele descobre que ele basicamente faz parte desse plano divino e aí ele decide sair fora. Então, tipo assim, Darkseid né? Tem aquela famosa frase, inclusive tá aqui nesse encadernado aqui do Senhor Milagre, que é a frase Darkseid porque ele sempre existe. Ele é essa força que precisa existir para que o universo continue funcionando. Então que o Darkseid decide que Darkseid acaba e assim ele se sacrifica. Claro que, como eu disse, ele sempre volta. O problema é que o Darkseid não quer voltar. Ele tem um novo plano. E o plano dele é criar um universo do zero. E galera, o Darkseid é o criador do universo Absolute. Então, como ele precisa continuar existindo, seja no universo principal, seja em qualquer outro universo, ele decide criar o seu próprio universo. Um universo onde os heróis não têm suas principais vantagens. Onde as pessoas que residem nele são guiadas pela catástrofe, pelo desafio. Então aqui, galera, a gente tem um Batman que nunca foi bilionário na vida dele, nunca teve nenhuma regalia, teve que trabalhar, teve que estudar bastante para ter o que ele tem aqui, para se tornar o protetor de Gotham City. A gente tem uma Mulher Maravilha que, em vez de crescer naquele oásis maravilhoso junto de todas as Amazonas, é criada no inferno. E o inferno, assim, não é bem o inferno que a gente vê aqui na HQ. O inferno é basicamente uma ilha onde ela fica ilhada e é criada por uma bruxa. E a gente tem um super-homem que não teve nenhuma bondade dos seus pais da Terra, não teve a criação e o amor do Jonathan e da Martha Kent. Na verdade, ele cresceu em Krypton, uma Krypton completamente segregacionista,
onde ele era membro da classe proletariada que, infelizmente, foi reduzida a cinzas, assim como toda Krypton. Ou seja, o Superman ele não tem a bondade terráquea no DNA dele. Na verdade, ele só tem o amor que os pais dele de Krypton deram para ele e é isso. Não tem mais nada, não tem nenhum laço que ligue ele com a humanidade. Então, você tem todos esses heróis que todas as vantagens dos heróis foram removidas. Voltando para o mundo real, a gente tem 3 títulos saindo agora do Universo Absolute aqui no Brasil pela Panini. A gente tem Batman Absolute, que inclusive a minha edição está autografada pelo Frank Martin, que é o colorista, o Frank Martin. A gente tem também Super-Homem, que está saindo agora, exatamente agora, nesse mês, o Absolute Superman. E tem a Mulher Maravilha Absolute, que vai estar saindo mês que vem, em novembro. Ou seja, você tem 3 títulos, a Trindade já está disponível para você comprar e ler as primeiras edições do Universo Absolute. Eu, Pedro, particularmente, recomendo você acompanhar os 3 títulos. Eu já li os 3, eu já li toda a Liga da Justiça do Universo Absolute, eu já li o Batman, já li o Superman, já li a Mulher Maravilha, já li o Caçador de Marte, já li o Flash, já li o Lanterna Verde. E eu recomendo você acompanhar pelo menos todos nas primeiras edições. Depois você vai escolhendo seus preferidos, o que você mais ficou interessado, e vai lendo. Essas outras histórias que eu falei, elas vão ser lançadas ano que vem pela Panini aqui no Brasil. Os links de tudo que saiu do Universo Absolute, incluindo essa HQ que contei a história aqui, estão na descrição, tá? Então, vão aí dar uma olhada, comprem nesse link, tá? Se você gostou da contextualização e da história que eu contei aqui hoje, considere se inscrever aqui no canal. Eu tô sempre falando sobre o universo dos quadrinhos, tô sempre dando a minha opinião, tô sempre contando histórias, contando curiosidades sobre a criação e a origem dos personagens, então você tem muita coisa aqui para acompanhar no canal, tá? Se inscreva, deixa o like, não custa rigorosamente nada para você e você tá me ajudando bastante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e valeu!